No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é domingo, o dia do Senhor, 17º domingo do tempo comum. E antes de comentar a liturgia desse domingo, peço a você, meu irmão, minha irmã, que deixe o seu joinha, o seu like, deixe também o seu comentário aqui no nosso vídeo Homilia Diária, palavra que transforma, porque isso ajuda a impulsionar o nosso vídeo, a alavancar o nosso vídeo aqui na plataforma do YouTube. Então, deixe seu comentário, deixe seu joinha, o seu like, que isso vai ajudar a evangelizar a mais pessoas. E comento para vocês a liturgia desse domingo. Vou citar apenas os textos bíblicos e depois fazer um breve comentário sobre cada um deles. A primeira leitura é extraída do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 5 e versículos de 7 a 12. O salmo responsorial, que é o salmo de resposta, essa primeira leitura é o salmo 118. E a segunda leitura é extraída da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 28 a 30. E o coração da liturgia, que é o Evangelho, se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. E a liturgia de hoje, meu santo e minha santa, nos convida a parar e a fazer a mesma pergunta que Deus fez a Salomão na juventude. E qual foi, padre, a pergunta que Deus fez a Salomão na sua juventude? A pergunta é: o que tu queres que eu te dê? Então foi essa pergunta que Deus fez a Salomão em sonho. Já imaginou, meu santo e minha santa, se Deus também fizesse essa pergunta para mim, para você, que resposta nós daríamos para Deus diante dessa pergunta de nosso Senhor? A nossa resposta a essa pergunta revela onde está o nosso coração. Então, a resposta de Salomão, que ele deu a Deus, mostra onde de fato estava o coração dele. E a nossa resposta também a essa pergunta de Deus também vai mostrar onde está o nosso coração. Se é em Deus ou nas coisas do mundo. E o que é que Salomão pede? Ele pede um coração que escuta. Esse é o pedido de Salomão. Para a gente, para muitas pessoas, isso é uma besteira. Como é que Deus pede algo e Salomão vai pedir um coração que escuta? Mas, meu santo e minha santa, nesse mundo que nós vivemos tão barulhento, onde todo mundo quer falar, mas ninguém quer escutar, Salomão pede aqui a Deus a graça de escutar, um coração dócil, a escutar a voz de Deus. Para ele governar aquele povo, governar aquele reino, de fato, ele tinha que ter um coração que escutava a voz de Deus. É por isso que eu, você, muitos de nós hoje não conseguimos viver bem, porque a gente não para escutar a voz de Deus que fala no nosso coração. Então esse é o pedido de Salomão. E Salomão, ele surpreende a Deus ao não pedir bens ou a morte dos inimigos. Então ele poderia muito bem fazer isso, pedir bens materiais, pedir coisa para ele, pedir a morte dos inimigos, mas Salomão não faz isso. Ele pede um coração capaz de escutar, que é o que está aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9. Então é isso que Salomão pede, e essa deve ser também a minha e a sua resposta diante de Deus, que nós temos um coração que sabe escutar a voz de Deus, que sabe discernir aquilo que Deus tem para nos dizer. E no original hebraico, sabedoria não é acúmulo de conhecimento, mas é, meu irmão e minha irmã, a capacidade de sintonizar o coração com a vontade divina. Então aqui na cultura hebraica, no original hebraico, a sabedoria não é acumular conhecimento. Tem pessoas que são muito inteligentes, mas elas guardam toda a sua inteligência para si, elas não conseguem passar. Elas ficam acumulando para elas, com medo de repartir o seu conhecimento, a sua inteligência com as demais pessoas. E a leitura de hoje, do livro dos Reis, nos mostra que a sabedoria não é o acúmulo de conhecimento, mas é a capacidade de sintonizar o coração com a vontade de Deus. Eu estou sintonizando o meu coração com a vontade de Deus. E aí o Salmo 118, que é o Salmo de resposta a essa primeira leitura, ele vai ecoar essa escolha do rei Salomão, quando vai dizer: quem tem essa sabedoria descobre que a palavra de Deus vale mais do que milhões em ouro e prata. Que é aqui na terceira estrofe do Salmo de hoje, que fala sobre essa questão do ouro e da prata. Então,
o rei Salomão entendeu isso, que o que ele estava buscando era muito mais importante do que ouro e prata, se ele fosse pedir isso a Deus. E a lei de Deus deixa de ser uma obrigação e passa a ser o maior patrimônio do cristão. Sempre quando eu atendo confissões, eu gosto de falar para as pessoas que estão se confessando, principalmente quando elas confessam o pecado de faltar à missa ao domingo. E aí eu digo para as pessoas que a missa não deve ser algo obrigatório, mas a gente deve vir para a missa por vontade, por desejo. Não é porque a igreja diz que é obrigatório, mas a gente tem que vir porque a gente sente saudade de Deus. A gente não deve olhar a missa como algo obrigatório. Meu Deus, é domingo, eu tenho que ir para a missa. Oh, meu Deus, isso e aquilo. Não, meu santo, não, minha santa. A gente tem que vir para a missa por amor a Jesus, por sentir falta, necessidade do amado da nossa alma. Então aqui, a primeira leitura vai nos mostrar que a lei de Deus deixa de ser uma obrigação e passa a ser o maior patrimônio do cristão. Quando Salomão entende que o que ele deve pedir a Deus não é ouro nem prata, mas é um coração que sabe escutar a voz de Deus. O seu coração está sabendo escutar a voz de Deus? Pensemos nisso, meu santo e minha santa. E no Evangelho, Jesus ele usa duas parábolas curtas, mas fulminantes, aqui para explicar o que ele deseja para os seus discípulos e para nós. E aí ele conta que o homem que achou o tesouro no campo e o comerciante que encontra a pérola preciosa. Essas duas parábolas, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola também que ele conta. E essas duas parábolas, ambos fazem a mesma coisa. Eles vendem tudo que tem para adquirir aquilo que encontraram. Tanto o homem que encontrou o tesouro, como o que encontrou a pérola, eles vendem tudo que tem para adquirir aquele tesouro. E esse tesouro aqui, meu santo, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Então, quando nós encontramos esse tesouro, nós devemos vender tudo que nós temos para comprar. E comprar aqui não é comprar, mas é se entregar de alma mesmo a Deus, às coisas de Deus, e sentir essa graça de Deus mesmo. É o desapego do cristão, que não nasce da tristeza ou da obrigação, mas da alegria de ter encontrado algo infinitamente maior. Então é por isso que esses dois homens, eles vão e vendem tudo, porque eles encontraram algo infinitamente maior do que um tesouro, do que uma pérola, que é o próprio Cristo Jesus. Por isso que eles vendem tudo que eles têm para adquirir esse tesouro que é nosso Senhor Jesus Cristo. E quem encontra Cristo não lamenta o que deixou para trás. Quem faz essa experiência, quem de fato faz a experiência com Jesus, faz esse encontro com nosso Senhor, não fica lamentando o que deixou para trás. Eu, como padre, eu mesmo nunca me lamentei, não vou me lamentar, dizendo, eu poderia ter isso se eu não fosse padre. Não, estou muito feliz, graças a Deus, como padre, e não me lamento por nada do que eu deixei, porque, aliás, eu não tinha nada para deixar, e sou muito feliz nessa escolha que eu fiz, de escolher ser servo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o Evangelho vai nos mostrar que, pelo contrário, descobre que o supérfluo era apenas um peso. Muitas das coisas que nós temos são coisas supérfluas, meu santo e minha santa, que se torna apenas peso na nossa vida. E o sábio é aquele que sabe trocar o que não pode reter para ganhar, ou o que não pode perder. Então o sábio é aquele que sabe trocar o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Parece até estranho isso, mas o sábio é aquele que deixa aquilo que ele não pode ter e busca aquilo que ele nunca vai perder, que é o reino do céu, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes escolher a honestidade, a justiça e o evangelho parece desvantagem aos olhos do mundo. De fato, no mundo de hoje, escolher Jesus, fazer opção por Jesus, por as coisas de Jesus, para muitos é uma perda de tempo, é algo de gente que não tem o que fazer, mas quem faz sabe que está ganhando tudo. E é aqui que São Paulo nos conforta na segunda leitura, quando ele vai dizer, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que está lá em Romanos 8, 28. Então, aqui está essa verdade, meu santo. E quem sintoniza sua vida com a sabedoria divina, entra em um projeto eterno. Deus não escolheu e nos modelou a imagem do seu Filho. O discernimento correto nos alinha ao plano de amor que nos conduz à glória de Deus. E a parábola da rede, que é a última que Jesus conta, nos lembra que a história humana caminha para um fim. E o reino de Deus acolhe todos agora. Mas chega uma definição, precisa de uma definição. Não podemos viver com o coração dividido entre o tesouro e as ilusões do mundo.
O escriba, que Jesus conta aqui, tornado discípulo, é aquele que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e velhas e aplicando a sabedoria eterna aos desafios do tempo presente. Então que saibamos, meu santo e minha santa, buscar esse verdadeiro tesouro e fazer como Salomão, pedir um coração que sabe escutar a voz de Deus. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.